Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para dar início à primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos antes da Escola Bíblica algumas informações relacionadas ao assunto da Escola Bíblica, que é através dos vídeos que os nossos irmãos enviam para nós transmitirmos aqui respostas às perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica. E nós vamos hoje dar continuidade na nossa Escola Bíblica ao assunto relacionado ao tema A Oportunidade Perdida, mas com um detalhe: nós estamos agora voltados para o livro de Cantares, capítulo 3 e capítulo 6, onde nós veremos alguns aspectos que alguns irmãos já até viram alguma coisa semelhante, mas que nós estaremos agora trazendo aqui mais revelações mais profundas sobre alguns assuntos, especialmente o capítulo 3. Vamos então à nossa primeira pergunta, porque a nossa primeira pergunta diz assim: lendo Cantares capítulo 3, qual a palavra-chave que expressa o momento profético que estamos vivendo? Então nós vamos ver agora essa resposta. Quem vai nos dar essa resposta é a nossa irmã Laura Rocha. Ela é de Rondonópolis, lá no estado do Mato Grosso. Irmã Laura, a paz do Senhor, irmã. A palavra-chave encontrada no capítulo 3 de Cantares de Salomão é noite. Podemos ver no capítulo 3, verso 1: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Laura? É exatamente esta a palavra-chave, a palavra noite, porque exatamente é o momento profético que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela sua resposta, muito segura e também muito esclarecedora dentro do versículo de Cantares, capítulo 3, que é o versículo 1, versículo 1. Obrigado, irmã, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos então dar continuidade. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ela diz assim: cite uma parábola no Evangelho de Mateus que se refere profeticamente ao momento da noite vivido pela igreja. Então nós vamos agora saber que parábola é esta, e quem vai nos dar essa resposta vai ser o nosso irmão, a jovem Gabriela, nossa irmã, a jovem Gabriela Silveira. Ela é lá da região da cidade de Passos, no estado de Minas Gerais. Gabriela, a paz do Senhor, irmã. A parábola que se refere ao momento profético que estamos vivendo é a parábola das 10 virgens, onde 5 delas foram prudentes e se prepararam para o momento que estão vivendo, e 5 delas foram imprudentes, que não se prepararam para o casamento com o noivo. A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriela, muito bem citada, a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, né? Especialmente do verso 1 ao verso 13, né? Especialmente o verso 6. Agora, também poderia, né, ter citado outra parábola, né? Algumas pessoas citaram, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, né? De Mateus capítulo 20. Então foi muito bem colocado na sua resposta, está correta a sua resposta, glória a Jesus. A paz do Senhor, irmã, glória a Deus. Amém, irmãos? Terceira pergunta agora. Agora a nossa terceira pergunta, ela tem múltipla escolha. Então a pergunta é: qual é a posição que o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja? Esta posição é no comodismo? É na cama? É de pé? Então nós vamos agora ver essa resposta. Quem vai nos responder vai ser lá do estado do Rio de Janeiro, jovens ali da nossa igreja de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os nossos irmãos jovens vão nos dar essa resposta agora. Vamos então, jovens, a paz do Senhor. A posição que a igreja deve se encontrar é de pé, trabalhando, assim como está escrito na palavra: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Mateus 24, 46. A paz do Senhor Jesus. Amém, jovens? Muito bem citada a referência bíblica de Mateus 24, né, verso 46, que é a posição de pé, ou seja, na verdade, é assim que o Senhor quer encontrar os seus servos, de pé, trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Glória a Jesus, muito bem respondido. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sim, irmãos, partindo agora para a nossa quarta pergunta, vamos agora fazer uma pergunta totalmente diferente, que ela diz assim: de acordo com a pergunta anterior, né, que é a posição que Jesus quer encontrar a sua igreja, né, aí
A pergunta é: complete o texto e indique a referência. Aliás, não é uma pergunta, é uma tarefa, né? De acordo com a pergunta anterior, você vai completar o texto abaixo, né? E indicar a referência bíblica. Então o texto fala: buscai ao Senhor, pontinhos, invocai-o, pontinhos. Então nós vamos ter essa resposta agora, que vai vir de lá do estado de São Paulo, e quem vai responder é a irmã Camila Sintra. Ela é da nossa igreja lá de São José dos Campos. Irmã Camila, a paz do Senhor, irmã. Pode dar a resposta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Texto de referência em Isaías 55, verso 6. A paz do Senhor Jesus. Amém, Camila. Isaías 55, verso 6. Exatamente é o que completa a nossa frase ali, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muito bem colocado na sua resposta, citação do texto de Isaías, capítulo 55, verso 6, que a irmã pôde ler, né, o texto e citar para nós. Isso é uma grande bênção, Camila, que Deus abençoe a sua participação, viu, sua vida espiritual, seja uma grande bênção isso para a sua vida. O enquanto aqui é o tempo da oportunidade, né? E o tema da nossa escola bíblica é a oportunidade perdida. Então nós não podemos perder essa oportunidade enquanto temos tempo, né? Muito bem colocado, obrigado pela sua resposta. Sim, irmãos, a quinta pergunta agora, vamos lá. Lendo Cantares capítulo 3, versículos 3 e 4, a pergunta é possível ou é certo confiar nos guardas da cidade? Então vamos ver o capítulo 3 de Cantares, versos 3 e 4, e quem vai nos dar essa resposta vai ser lá do Distrito Federal, é o nosso irmão diácono Luiz Paulo. Luiz Paulo é de uma das nossas igrejas ali em Brasília. Luiz Paulo, nosso diácono ali em Brasília, manda a resposta agora, a paz do Senhor, meu irmão. Não é possível nem certo confiar nos guardas da cidade, pois estes são os religiosos que deveriam estar atentos aos sinais proféticos desta última hora. Mas ao invés disso estão rondando pelas ruas, desviando da verdade todos aqueles que encontram pelo caminho. Não há como confiar neles, pois não sabem aonde está o amado, já que o interesse deles é com as coisas desta vida. Mas quando nos apartamos deles, aí encontramos o amado. A paz do Senhor Jesus. Amém, Luiz Paulo. Realmente não é possível e nem é certo confiar nos guardas, porque eles não sabem informar a respeito do amado da nossa alma. Então eles não sabem onde ele está. A pergunta feita ali no versículo 3, né, do capítulo 3 de Cantares, quando a pergunta foi feita a eles, essa pergunta nem resposta não obteve. Então o verso 4 já vai mostrar exatamente que apartando-nos dessas coisas, desses guardas, né? Guardas ali no sentido figurativo, né? Aquelas pessoas que não sabem informar a respeito de Jesus, a respeito do amado. Esse é que é o sentido da palavra guarda. Tem pessoas que às vezes entendem diferente, entendem errado, querendo colocar a questão de guarda com relação à questão de hierarquia, não tem nada disso. É figurativo, o sentido é profético. Por isso a sua resposta foi muito bem colocada, ô Luiz Paulo. Deus abençoe o seu diaconato. Sim, irmãos, a sexta pergunta agora. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 6 agora, versículo 6. Como o noivo Jesus quer ver a sua noiva, igreja fiel, no dia do arrebatamento. Depois vem a tarefa. Faça a aplicação profética. A nossa pergunta número 6, ela vai ser respondida pelo ombreiro. É o Alisson Correia, é da nossa igreja lá de Porto Velho, em Rondônia. Alisson, agora é sua vez. Por favor, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. O texto de Cantares, capítulo 3, versículo 6, diz que: quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos? O texto ele descreve como o Senhor Jesus, o noivo, quer ver a sua igreja. Na expressão sobe do deserto, fala de uma igreja que ela é preservada, ela se separou daquilo que é deste mundo, daquilo que não agrada o Senhor. Ela sabe diferenciar o que é santo do que é o profano, e ela escolhe se santificar. Como colunas de fumaça,
no meio dela, na vida dela, está presente as operações do Espírito Santo, os dons espirituais, os frutos do Espírito, curas, maravilhas. Ela é perfumada de mirra. No seu sofrimento, nas suas lutas, ela vence no Senhor. Ela combate o bom combate. Ela é uma igreja de oração, ou seja, há incenso. Há toda sorte de pós aromáticos, a glorificação, a gratidão pela redenção na vida dessa igreja. É assim que o Senhor quer a sua igreja no arrebatamento. A paz do Senhor, irmãos. Amém, Alisson. Muito bem respondido a sua pergunta. A pergunta foi muito bem respondida, né? A sua resposta foi muito correta, porque, na verdade, esse versículo ele é uma pergunta que é feita, mas, ao mesmo tempo, ela dá uma informação, né? Então, quem é esta que sobe do deserto? Então, é assim que o Senhor Jesus quer ver a igreja fiel no dia do arrebatamento, aquela que vai subir deste mundo, né? Vai subir desse deserto e vai subir como colunas de fumaça perfumada de mirra, toda sorte de incenso e de pós aromáticos. Muito bem colocado aqui na sua resposta a questão de cada uma dessas situações, né? da condição, a característica da igreja que agrada ao Senhor Jesus, que é a igreja que Jesus vem arrebatar. Ela vai subir desse deserto, porque Jesus vem buscar a sua igreja e, ao subir desse deserto, ela vai se encontrar com ele nas nuvens. Muito bem, a sua resposta foi muito completa. Obrigado, então, Alisson. A paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, agora a nossa sétima pergunta. Vamos lá. A sétima pergunta diz assim, lendo Cantares capítulo 3, agora versículo 7, quem vai receber a noiva, igreja, e em qual veículo ela irá subir? Faça a aplicação profética. Então, essa pergunta 7, a resposta vem agora do estado da Paraíba, lá na cidade de Souza. E quem vai responder é o nosso irmão diácono Edivan Silva. Edivan, agora é a sua vez, meu irmão. A paz do Senhor. Quem vai receber a noiva, que é a igreja, é o Espírito Santo e irá subir na liteira. A aplicação profética. Salomão, tipo do Espírito Santo. A igreja é aquela que vive a obra, a liteira, e é conduzida pelo Espírito Santo para alcançar a eternidade. Em Cantares 3:7 nos diz assim, eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Edivan, é ele mesmo, o Espírito Santo, né, que vai receber a noiva, né, quando ela subir, ele vai entregar ao Senhor Jesus, o amado vai receber ali a noiva, né, a igreja, e ali exatamente a figura do Espírito Santo, que é tipo do Salomão, que é tipo do Espírito Santo, né? Muito bem colocado aqui, a liteira é de Salomão, e essa liteira é exatamente o veículo, né? É uma forma como o Senhor mostra a obra que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas, capaz de nos levar, de nos conduzir para a presença do Senhor. Então, a liteira de Salomão é exatamente aquele veículo que conduz o rei Salomão, portanto, figura do Espírito Santo. É uma igreja que está cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem seus 60 valentes em torno dessa liteira. É essa igreja que vai subir e é assim que ela vai subir. E na aplicação profética está mostrando exatamente que essa liteira é a igreja fiel de Jesus, uma figura, né, da igreja fiel de Jesus. Muito bem colocado na sua resposta, então, o Edivan, pela sua participação, obrigado, viu? Vamos à oitava pergunta agora, porque ela é a última pergunta dirigida a todos, que diz assim, como será, profeticamente, o carro que levará a noiva igreja ao encontro do noivo Jesus, descrito em Cantares capítulo 3, versos 9 e 10. E agora vem uma tarefa, faça a aplicação profética de cada característica. É muito interessante esse aspecto, né? Porque esse veículo, né, que está ali, o carro que levará a igreja, né? Então, esse carro que vai levar a igreja, a resposta a essa pergunta vem do estado do Paraná, na nossa cidade lá de Cascavel, no Paraná. E o jovem Gabriel de Cristo, ele vai nos dar a resposta. Gabriel, a paz do Senhor, meu irmão.
O texto em Cantares, capítulo 3, versículo 9 e 10, nos diz assim: O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. As expressões ali que têm um significado profético são o palanquim, que fala de um veículo que poderia ser utilizado apenas por uma pessoa, ou seja, profeticamente uma salvação individual. Ali também a madeira que foi feito o palanquim, a madeira do Líbano, tipificando ali uma natureza gentílica da igreja. Também as colunas de prata, que ali profeticamente falam do sacrifício do Senhor Jesus, pelo qual nós podemos alcançar a redenção. Também ali o estrado de ouro, que fala da doutrina, que é a base e a sustentação da igreja. E ali o assento de púrpura, que fala do sangue de Jesus, que nos purifica e liberta de todo o pecado. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriel. Muito bem respondido o verso 9 ao verso 10, falando exatamente a respeito daquilo que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. Com relação à questão do palanquim de madeira do Líbano, né? É um lugar de homenagear o rei, de homenagear o Espírito Santo na figura de Salomão. Então, esse palanquim, ele é feito, as suas colunas são de prata, o estrado é de ouro e o assento de púrpura. Isso é notável, porque essas três características falam exatamente conforme a sua resposta, né? Fala do poder do sangue de Jesus. O ouro é o poder, a prata é a redenção e o sangue de Jesus é a realeza de Jesus, né? A sua realeza. Então é exatamente isso que está mostrando aqui na resposta. Essa figura do versículo 10, ela mostra exatamente uma figura da frase, pelo poder do sangue de Jesus. Muito bem colocado, obrigado pela sua participação. Sim, irmãos, agora a nossa última, que é a 9ª pergunta, que foi direcionada para as crianças intermediárias e adolescentes, que ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, faça a comparação da forma como a igreja fiel será arrebatada com o arrebatamento do profeta Elias, que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então essa resposta agora, nós obteremos algumas respostas. A primeira vem do estado de São Paulo. E quem vai responder são as crianças da igreja da capital, São Paulo, né? Depois vamos lá para o Paraguai, onde lá em Ciudad del Este, lá na fronteira com o Brasil, nossos irmãos ali também, as crianças ali da igreja, vão dar essa resposta. De lá nós vamos para o Maranhão, lá no norte, né? Lá no Maranhão, no Nordeste, aliás. E ali a classe intermediária, ou melhor, a intermediária, né? É a Pietra Matos, é de Açailândia. Ela vai nos dar também essa resposta. Vamos às 3 respostas em sequência. A igreja fiel será arrebatada no abrir e fechar de olhos. A paz do Senhor Jesus. Representa o poder do Senhor em nuestras vidas. Ao céu em um carro de fogo com cavalos de fogo. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai nos levar até o céu para nos encontrar com Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que bênção, né? Glória a Jesus. Um grupo de crianças muito bem instruídos, orientados, respondendo muito bem as perguntas, né? A Pietra falando a respeito da igreja que será arrebatada em um carro preparado pelo Espírito Santo, né? Muito bem colocado, assim como Elias, né? Elias partiu do cavalos e carros de fogo. Elias, então, foi arrebatado, né? Para a presença do Senhor. Também as crianças lá do Paraguai, muito bem colocado ali, é em um carro de fogo. E esse carro de fogo é exatamente isso, ele representa o poder do Senhor em nossas vidas. Muito boa resposta das nossas crianças lá do Paraguai, da Ciudad del Este. Depois temos também as crianças de São Paulo. A igreja fiel será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Eles se lembraram de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 15, fala a respeito dessa expressão. Muito bem respondido pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes. Glória a Jesus, Deus abençoe a cada um deles. Amém, irmãos? Chegando agora ao final, nós queremos aqui transmitir para os irmãos o seguinte: às vezes o seu vídeo pode não ter sido transmitido agora neste horário, mas tem ainda o horário da Escola Bíblica Dominical e mais tarde nós temos também às 15 horas a programação ali do pastor Walter Babo, que seu vídeo também pode ser apresentado ali. Então nós temos várias opções, né, durante o dia
E caso contrário, você entra no nosso site, procura, você pode encontrar também o seu vídeo ali publicado para saber como foi a sua resposta. Amém? Agora, não se esqueça de que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós iremos iniciar então a parte da Escola Bíblica Dominical, onde será trazido o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, e esse conteúdo será transmitido pelo pastor Gedeuti Gueiros. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.